Olá, ouvintes do SOS Terra, preparado para uma viagem para o desconhecido? Nesta quarta-feira, vamos contar a história arrepiante de um seguidor que foi abduzido para a misteriosa cidade de Vagareza em outro planeta. E os céus de Intermares e Poço continuam agitados. O que será que está acontecendo? Será que estamos sendo observados? Hoje, no SOS Terra. Tudo começa, eu estava dormindo em volta das 3h30 da madrugada, uma coisa me dizendo que eu tinha que acordar. Eu abri uma janela do meu quarto, que eu nunca abri, a janela era sempre fechada. Tinha uma luz chamativa, e eu já olhei fixo da janela, uma coisa, parecia uma cruz, um bastão, uma coisa. Eu sei que eu voltei, fechei a janela e voltei para a cama, e de repente eu estava numa cidade tudo grande, avenidas grandes e tal. Passou um cara, eu perguntei: amigo, que cidade é essa? Ele falou: aqui é a cidade de Vagareza. Aí eu caminhei mais, tinha um pessoal como se fosse uma coisa da imigração querendo pegar as pessoas e entrelaçando umas pessoas umas nas outras, e tinha pessoas de todos os tipos de nacionalidade, e as pessoas que amarravam os outros entre si eram grandes. E eu percebi que não era comigo. Aí eu tive que sair, eu caminhei. Encontrei um cara enorme passando na minha frente. Depois eu olhei a beira-mar, tinha como fosse um mar, era como fosse uma beira-mar. Eu caminhei lá, tinha um casamento incrível, que os caras estavam num deck, a noiva tipo vinha num barco, o noivo meio assim, meio cigano, uma coisa estranha assim. Aí eu voltei, me deparei, saí. Passei como fosse uma rua, tinha uma coisa que nem uma padaria. Tá pegando. Ele só para ele, e ó. depois se movimenta. E é um círculozinho mesmo, É um círculo. olha. É uma bola. A bola vai. Tá se mexendo, gente. Olha, ele parou. Ele tava aqui em ele cima se da movimenta casa. rápido, Olha depois aí, ele ó. para. Foi pra lá. Depois se movimenta rápido, depois para. Vixe, aquele ali ó, sumiu na nuvem. Olha se aparece embaixo. Menina, ele tava aqui, amor. Aí quando eu vi ele se mexendo pra lá. Olha. Cadê? Vai aparecer lá embaixo, será? São os arquiturianos. Que lindo. Ou é o pessoal do Capax que veio me buscar. Deu pra pegar, Liuxa? Deu. Eu agora comprei um laser. Estou indo aqui agora para a varanda de casa, tá? E eu avistei um ali, lá em cima. Olha o laser. Olha só. E aí, meu irmão? E aí? Vou rolar o laser de novo. Tá pegando. Ele Só para ele, e ó. depois se movimenta. E é um círculozinho mesmo, olha. Olha. É uma bola. Tá se mexendo, gente. Olha, ele parou. Ele tava aqui em Ele cima se da movimenta casa. rápido, Olha aí, depois ó. para. Foi pra lá. Depois se movimenta rápido, depois para. Fala, queridos ouvintes da Web Rádio DDD 83. Estamos começando mais um SOS Terra, aqui com meu amigo Jaêmio Carneiro e Lander Tiger. Como vocês viram aí na abertura do nosso programa, a gente recebeu um depoimento de um seguidor que, segundo ele, supostamente foi abduzido, né? Mas antes da gente começar a comentar com os nossos amigos aqui sobre esse caso, eu quero que você vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Também vá lá na Play Store, baixe o nosso app para você conferir toda a nossa programação, porque tem esse programa, mas também tem outros programas locais, não é isso? Tem o programa do Adalberto, do Rossini, do Sidney, do Lio. Então assim, a programação está completa para você conferir e curtir, né? Tudo que a gente está elaborando para vocês. Uma dessas coisas é esse bate-papo, pessoal, que tá deixando o cabedelo com os pés virados para cima.
e a gente recebe diariamente muitos relatos de pessoas que estão vendo coisas na Restinga, pessoas que estão vendo coisas ali em Termares, em Poço. Então eu fico muito feliz da gente estar tendo esse retorno do público, né? E vocês não estão sós, viu? E realmente tem alguma coisa acontecendo que a gente está buscando cada vez mais deixar claro para as pessoas que querem, que tem essa energia, que buscam conhecimento, né? Igual o ET Bilu falava. E, pessoal, eu quero agora comentar um pouco sobre esse relato aí. Inclusive, o nosso amigo que mandou esse relato sumiu, não apareceu hoje. Então, estamos aqui preocupados. Verdade. Tomara que ele esteja bem. Mas eu quero que Jaêmio comente um pouquinho aí sobre esse contato, já que o programa de hoje vai falar de contato. Esse contato aí do nosso amigo, né? E segundo ele, eu vou passar primeiro para Landinho, né? Para Lander Tiger. Segundo ele teve uma abdução e foi para uma cidade, né? Como é o nome da cidade que eu esqueci agora? É o Vagareza. E que essa cidade era em outro planeta, né? Então eu quero que você comente aí um pouco sobre essa situação. Bem, boa noite, entusiastas da ufologia. E estamos nos deparando com uma experiência. Né? Ele teve uma experiência de contato. Né? E o interessante, né, para alguns estudiosos, é aquela questão mental. Aquela janela está ali, abre aquela janela, aquela coisa. Abre a janela, vai tomar um copo d'água, vai no banheiro, o cachorro está solto, alguma coisa. Aquela voz que vem na mente, negócio, né? Que fica impulsionando, mandando você fazer determinadas coisas. Aí quando acontece, você vai lá, faz, desmaia, apaga, volta a dormir e já tem já está fora do seu local conhecido, né? A partir daí podemos explanar vários tipos, né? Se realmente ele foi abduzido ou se aconteceu uma abdução, como muitos chamam, né? Aquela abdução metafísica espiritual, né? Que você sai do corpo. Sai do corpo, que hoje em dia as abduções físicas elas estão mais embaixo, né? Nos relatos ufológicos. E outra, tem um registro também de que quando você abduzir, você fica confuso, né? E muitas pessoas acabam dizendo que acham, na verdade, que foi implantada alguma coisa dentro de si, no seu corpo, né? Da tontura, né? Algumas pessoas ficam em crises de pânicos, marcas inexplicáveis, ansiedade e medo, né? Então existem muitas coisas. Eu vou pedir para Jaêmio também comentar, Jaêmio, o que você achou desse relato aí do nosso amigo. E aí a gente já vai passar, depois desse comentário de Jaêmio sobre esse caso, que a gente começou o nosso programa, a gente já vai entrar para realmente o tema desse programa, né? Mais adentro, que é contatos. E aí, o que é que você achou desse relato? Eu vou partir do princípio de que aconteceu. Tá? Partindo desse princípio de que aconteceu, a gente tem algumas explicações. Por exemplo, a questão do tempo. Às vezes você pode ter realmente feito uma viagem no espaço, né? E durante 15 dias, uma semana, um dia, existem vários relatos, né, sobre o tempo que ficou ausente. Né? Inclusive eu trouxe um dos casos aqui, mas na sequência, os casos mais importantes da abdução que eu encontrei. Né? Então, e a questão também da tecnologia que eles usam para que você possa esquecer tudo o que aconteceu. Né? E aí você pode recordar-se através da hipnose. Né? Eu, particularmente, trabalho com hipnose, né? Eu faço hipnose, né? Eu faço regressão de idade, inclusive. Mas, assim, esse instrumento que é utilizado, que a hipnose pode desmanchar, né? Ou pelo menos minimizar o efeito, né? Foi utilizado em vários casos. Eu trouxe, inclusive, um também, que mais na frente nós iremos falar sobre ele, que é um caso em que um casal que foi hipnotizado e um casal com a hipnose confirma, inclusive, com relatos de algumas coisas que aconteceram na sequência e que na sequência, como aconteceu, foi compreendido como verdadeiro, como fato. Né? Eu acho que poderia começar por aí. Então a gente já vai começar pedindo para o nosso amigo aqui, Lander Tiger, falar um pouco, brevemente, sobre esses níveis de contatos, né, Lander? Explica aí para os nossos telespectadores que estão acompanhando. Bem, gente, existe o contato do avistamento, primeiro, que é chamado primeiro grau.
que é o que mais está acontecendo nessa cidade, né? Que é o contato chamado de primeiro grau. Os demais avistamentos eles vão em decorrência do contato, da proximidade e do nível de envolvimento. Pronto. O segundo grau é quando você vê o objeto e vê alguma marca que ele deixou no chão, alguma coisa, né? O terceiro é quando geralmente você não só vê o UFO, né, o OVNI, como vê os tripulantes. O quarto grau aí é onde entra questões da espiritualidade, da mediunidade, né, que são contatos, chamados contatados, né, a partem do quarto grau, que é a comunicação via mental, né, Telepatia, né? Telepatia, essas coisas. E o quinto grau, e a partir do quinto grau a chamada abdução, né? Você acha que esse entrevistado que mandou aqui, um seguidor, foi que nível? Foi o quinto grau? Eu acredito que sim. Ele foi abduzido, né? Ele não relata que foi para uma nave, né? Os termos mais utilizados é quando para o quinto grau é quando você, de forma voluntária ou não, acaba dentro de uma nave, né? Existem vários casos de todo tipo. Onde você está numa mesa, Tá né? numa Passa por mesa, procedimentos, né? e tal, examinado. Pronto, mas me diga uma coisa, acaba no quinto grau ou tem outros graus? Tem outros graus, sim, né? Temos o sexto grau, que é onde ocorre a questão de ferimentos, ou o contatado ou o abduzido morreu, né? Quando isso acontece, são chamados sextos graus, contato sexto grau. E tem o sétimo grau, né? Que é a criação dos híbridos, né? Que pode ser de forma natural ou artificial, né? Quer dizer, pode haver um contato físico mesmo, íntimo, entre... Para gerar uma vida Para ali. gerar e tal. E existem vários casos, muitos traumáticos, de mulheres que reproduziram, foram fábricas de híbridos para esses seres, né? Também tem vários casos, né? O caso de Antônio Tasca, que foi abduzido, né? Inclusive no final voltaremos a falar dele. Vamos agora. Jaime preparou aí, você também, alguns casos famosos, né, Jaime? Vamos falar o primeiro. Eu trouxe um caso muito interessante aqui, que é o caso de Beth e Barney, né? Considerado um dos primeiros relatos de abdução alienígena, ocorreu em 1961, nos Estados Unidos. O casal afirmou ter sido sequestrado por extraterrestres enquanto viajava. Mas um caso muito conhecido, e é brasileiro esse caso, é o caso de Antônio Vilas Boas, né? Em 1957, um lavrador brasileiro chamado Antônio Vilas Boas alegou ter sido abduzido por seres alienígenas em São Francisco de Sales, Minas Gerais. Ele relatou, inclusive, ter feito sexo com alienígena. Né? Esse caso é um caso muito conhecido. O caso é um caso mundial, mas é feito em Vilas Boas é muito interessante, né? Que ele, quando foi capturado, né? Quando ele foi abduzido, passaram um óleo no corpo dele. Tá ligado? Que deixou ele citado. Que deixou ele excitado, pois quando ele foi fazer o ato, né? Não era bem um alienígena, era um ser híbrido, meio ET, meio pessoa, que ele estava se negando a querer ficar com esse ser. Aí fizeram todo... Nossa, muito sinistro isso, gente. Tá medo demais. É muito interessante. Bom, vamos pro próximo caso famoso. Olha, tem um caso famoso aqui também, é brasileiro. É o caso de Pátano, no Brasil. O comerciante relatou ter sido abduzido por alienígenas em 1973 e 1974, em São Paulo. Eu postei algumas estatísticas aqui, mas apareceu uma estatística, mas não é muito confiável, sabe? Não é muito confiável. É uma estatística mencionando 3,7 bilhões de norte-americanos já foram abduzidos, mas essa cifra não é considerada verdadeira, não tem... dado específico. Não é oficial, né? Não é oficial. Então, assim, tem outros casos que nós podemos relatar na sequência, mas, assim, esses são os mais importantes que a gente tem, fora o caso de Varginha, né? Nós poderíamos também citar um caso muito interessante que foi de sexto grau, que é o famoso caso da Operação Prato, lá de Colares. Operação Prato, exato. Colares, onde... O chup-chup, né? O chup-chup, onde a população estava sendo perseguida, atingida por queimaduras e... Um laser saía de uma nave, né? Sangrava a pessoa. Isso aí deixou... Isso aí passou até no jornal, gente. Deixou toda a população assim histérica. Um caso claro de sexto grau. Sexto grau, né?
E isso vem acontecendo em várias regiões, até regiões que são afastadas, né? Assim, das grandes cidades, as áreas mais né? remotas. Isso, Amazônia ali, Pará. E é muito interessante, mas dá medo. Você fica com medo. Eu creio que se você, principalmente, for uma mulher, que você fica com medo mesmo, né? Porque imagine você acabar passando por um tipo de trauma desse e ficar grávida. De você que você não sabe o que é, né? Então é muito assustador. Tem mais algum caso que vocês têm para a gente abordar? Que eu já vou começar algumas perguntas a respeito desse tema. Então, se vocês quiserem... Pode começar. Então, a gente recebe várias perguntas. Como eu falei para você, o Cabeleiro está muito curiosa para saber mais a respeito disso, né? E a gente tem aqui algumas perguntas que a gente vai fazer sobre abdução, né? Então, vamos lá. Quais são os tipos de experiências relatadas durante uma abdução? Exemplo, exames médicos, comunicação, relação ato, né? Não vamos falar aquela palavra para o YouTube não picotar a gente. Mas quais são os tipos assim, mais frequentes nesses casos que vocês já viram? Olha, normalmente o que eu vi, né? E também posso dizer até que vi, mas eu fiz assim de forma nos vídeos, né? Não tive essa experiência, minha experiência foi de primeiro grau. Então, assim, normalmente é o caso em que ele é estudado, né? O ser estudado, a biologia genética dele, né? E existe até relatos de que isso aconteceu, foi feito até um acordo com vários países do mundo, liderados pelos Estados Unidos, né? No tempo do presidente Eisenhower, exatamente, né? Em que 1% da população teria sido permitida a abdução de 1% da população norte-americana. Isso não ocorreu só nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro. Esses dados aí foi em cima, que eu falei anteriormente, foi em cima dessa situação, né? Dessa situação. Mas, assim, o mais comum que tem é o estudo da biologia do ser humano. Do corpo humano. Né? Esse é o mais comum que existe. E, em alguns casos, algumas experiências, né? No plano do nível sexual, que tem um outro caso que eu guardei, que não estou encontrando agora, mas que um outro cidadão relata que foi abduzido e teve uma experiência sexual com um ser reptiliano, fêmea reptiliana, né? Então, assim, tem vários relatos, eu destaquei apenas alguns, porque nosso programa hoje também é mais curto, né? E estamos aqui para continuar conversando. E aí, Lander, você? Bom, né? Vamos ressaltar, porque existem estudos, né, voltando aos graus, que vamos ressaltar a questão do 0 grau. O 0 grau é o que vai fazer que aconteça todos esses graus, né? Porque é o grau de interesse da entidade ufológica, né? Eles nos observam, eles nos estudam de longe e a gente não sabe. Então, muitos contatados, né, começam a partir daí. Entendi. Se despertar para querer saber mais sobre o assunto, né? Bom, e qual seria o suposto propósito? Vocês já falaram aqui, claro, mas assim, qual seria o suposto objetivo dessas abduções, assim? Fazer filhos? Com os humanos? Genéticos, né? É questão laboratorial. Conhecer mais o corpo, né? Como já me falou. Porque muitos relatos falam que foram extraídos fluidos, né? Sangue, saliva, sêmen, sabe? Medula, né? Todo tipo de exame, né? Vai variar de contatado para contatado, né? Até chegar ao ponto de alguns, né? Serem utilizados, né? Alguns abduzidos para fins reprodutivos, realmente. Agora, pronto, isso me despertou outra pergunta. Existe casos comprovados, tipo assim, de artefatos que ficaram no corpo de uma pessoa que foi abduzida? Existe, inclusive, eu me lembro muito bem disso, nessa época eu ia atrás desses chips, né? E eram colocados na cabeça do ser humano. Inclusive, tem um cientista, um médico cientista, eu me lembro dele, vou procurar esse livro, que ele escreveu, ele tirou diversos, né? Ele tinha tiraram diversos
quando descobriu alguma coisa, encaminhavam para ele tirava e guardava o chip. Então isso aí é um fato, né? Que é digo assim, que é um fato porque na minha época isso foi considerado um fato, e um fato verdadeiro, porque ele inclusive se expôs muito a dar essa entrevista, a falar sobre esses chips e contar como tudo começou. E eu vou tentar ver se encontro esse material para que a gente possa, no futuro, discutir ele mais a vagar. Isso é muito vinculado à questão do rastreio, né? Do rastreio, perfeitamente. Após você ser abduzido, né? Enquanto for preciso, ele já tem onde buscar sem precisar. E me acompanha, vê o cara vai ser acompanhado por ele, monitorado. Bom, tem mais uma pergunta aqui, mas antes eu quero pedir o quê? Que você venha aqui no nosso canal, se inscreva, porque a gente está precisando de inscritos, a gente tem uma meta de bater 1000 inscritos para poder ficar oficial aqui no YouTube. Então vai lá, se inscreve, coloca sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa para se inscrever também, para que a gente consiga bater essa meta. Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta veio aqui de Cabedelo, viu? A seguidora diz o seguinte: como seria possível um contato tão íntimo e consciente com uma inteligência extraterrestre sem um entendimento prévio? A gente pode dizer que é uma violência, né? Porque se a gente está na nossa casa e alguém puxa a gente e vai fazer uma experiência... Na própria etimologia da palavra abdução, né? Ela quer dizer que o cara é sequestrado violentamente de algum lugar para outro. Só nisso você já vê o trauma, né? Um abduzido... Porque tem os contatados e tem os abduzidos, né? Os abduzidos geralmente são situações traumáticas, não existe aquele vínculo, eles simplesmente levam, né? Porque existem vários casos que não tem conversa não, de repente o cara está aqui e de repente não está mais, né? E é devolvido, né? E existe também a questão dos contatados, né? Que aí já é uma comunicação, já tem aquele negócio, já vai voluntariamente, né? É um lance muito espiritual, né? Você sai do corpo, não é uma questão física, né? Mas essa questão da abdução física, né? Que é muito praticada pelos Greys, essa aí é traumática demais e deixa marcas não só físicas como psicológicas. Bom, eu vou fazer essa pergunta agora para a Jaime. Eu acabei de folheando aqui o Ufologia e Espiritualidade. Eu acho que é da revista Abril, antiga revista Abril, não, desculpa, editora Scala. E eu abri aqui numa página que diz o seguinte: com relação a esses contatos, né? Os homens são sujeitos a doenças? E aí, Jaime? Olha, na realidade, as informações são muito poucas, mas nós temos conhecimento de pessoas que tiveram sérios problemas neurológicos, né? Principalmente neurológicos, né? Que ficaram com problemas, com traumas, né? Violentos, e tem pesadelos terríveis, né? Mas também tem outras pessoas que não tiveram efeitos colaterais, né? Mas na maioria dos casos realmente sempre aparecem efeitos colaterais, né? E são provocando de náuseas, vômito, dor de cabeça, esquecimento, né? Ansiedade, essas coisas tudo juntas, às vezes tudo de uma vez só e às vezes separadamente, né? Mas sempre existe problema. Mas tem uma coisa que eu queria falar antes de terminar essa sua pergunta, terminar de responder, porque eu já respondi, a questão dos filhos. Por que então? Porque esse trabalho de provocar o ato sexual para que daí surja híbridos, né? Por quê? Porque os híbridos seriam os mais resistentes, né? Teriam aqui uma parte do nosso DNA, né? Da terra onde nós nascemos, né? Mesmo que tenha sido induzido esse nascimento, mas é onde nós nascemos, aqui nós aprendemos, vivemos esses milhares e milhares de anos, e um ser de um outro planeta, de um outro até possivelmente de outra galáxia, né? Em que tem outro tipo de formação, né? Por exemplo, pode ser, nós somos ligados com carbono, mas ele pode ser o lítio, por exemplo, a base do lítio, né? Quer dizer, são formas diferentes, né? Outro nível dimensional. Outros níveis dimensionais, quer dizer, tudo isso é voltado para a questão de criar uma raça mais resistente, né? Eles querem continuar, né? E aí fazer esse tipo de
de manobra que vem sendo feita há muito tempo. Né? Não é agora que isso vem sendo feito. Nós já somos fruto dessa manipulação genética. Né? Nós já somos fruto disso. Né? Nós somos. Aqui tem até um livro aqui interessante, que entre os livros que dessa semana, quem vai falar o seu livro dessa semana é Lândia. Então, eu estava selecionando na biblioteca alguns livros. Como esse aqui, Somos ET, é muito interessante. Né? O OVNI de Belém, que para a semana nós vamos comentar sobre ele, né? Que é a estrela que guia os magos até o nascimento de Jesus, né? A manjedoura. Temos esse livro aqui que é muito interessante, ele é básico, ele é iniciante, mas é muito bom. E esse daqui que eu acho fantástico, que também é de Benítez. A gente viu a semana passada esse livro aqui de Benítez, foi 100 mil quilômetros em busca de OVNIs, né? E eu tenho muito livro dele, e tem esse aqui dele muito, que é o OVNI de Belém, que também é de JJ Benítez, né? E tem esse aqui que eu acho muito bom, que é também dele, Existiu Outra Humanidade, né? Muito interessante. Esses são alguns livros que a gente trouxe da biblioteca, né? Esse aqui, Somos ETs, são alguns livros que nós trouxemos da biblioteca. Nós estamos descendo aos poucos a biblioteca, para ficar lá em cima do observatório, né? E eu já não posso mais subir aquelas escadas para ficar observando o céu, a coisa que eu mais gostava, né? Eu já não posso mais fazer isso. Tive que deixar o livro lá em cima, estou tirando aos poucos, porque uma pessoa vai lá no sábado, aí vai ter um bocado de livro, aí eu faço uma seleção para trazer para cá, certo? Então nós acreditamos que até até o dia 15 a gente possa estar com a nossa biblioteca pronta aqui. Bom, eu lembrei aqui nesse papo daquele caso que eu não lembro agora o caso, se foi a Operação Prato, mas foi um caso que um cara vinha andando de carro, viu vestígios de um material meio prateado, que ele apertava e depois o material voltava. Ele chegou a ver um extraterrestre, teve contato com ele, abraçou ele, botou dentro do carro. Eles eram do exército, levaram para dentro do exército aqui no Brasil, e depois de uns dias esse cara morreu porque teve esse contato. Você lembra disso? Qual é? Esse é o caso do ET de Varginha, porque Varginha? Varginha, um dos policiais, né, envolvidos, dos militares, ele passou, conseguiram capturar o ET, ele teve um contato físico que desencadeou várias doenças. Ele teve uma infecção generalizada, né? Alguns, né? Aí vem os conspiracionistas do que ele morreu, se ele foi afetado por radiação. Existe uma gama de ideias aí a respeito do óbito dele. Pessoal, tá muito interessante aqui. Eu quero que você vá lá agora no YouTube, se inscreva. A gente tem uma meta, né? Falem aí vocês também, para não ficar só eu. Vamos lá, todo mundo lá. Comentem. Deixa o like aí. Comentem, principalmente comentem. Mande a sua opinião. Deixa seu comentário, sua pergunta aí nos comentários, que a gente vai fazer essa pergunta no próximo programa, né? Tem mais uma pergunta aqui, tá certo? Se os alienígenas têm a tecnologia para viajar até nós, por que não se revelam abertamente em um contato de primeiro grau para todos? Todo mundo vê o primeiro... Tipo, chegou um OVNI e todo mundo olhou e teve o primeiro contato de primeiro grau. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Eles querem fazer isso? Nós estamos esperando que isso aconteça brevemente. Talvez por uma questão dos nossos líderes, né? Porque existe o caso de Charles Hall, né, que ele da Área 51, que já existia acordos entre extraterrestres e nós, né? Que é o famoso caso dos ETs brancos, né? Dos White Tall, né? Que são aqueles altos nórdicos. O Aston Sheehan, né? Que também, pronto, essas coisas. E agora, claro, eles alegam, né? Que é porque a população ainda não está preparada. Só que isso só causa a dúvida. E eu acredito que em breve, né, teremos... Pode acontecer. Eles vêm trabalhando isso, né, aos poucos, né? Eu acredito, e na realidade, as previsões, as profecias, né, elas apontam para esse momento agora. Nós estamos vivendo, se espera que isso aconteça, segundo alguns estudos, alguns estudiosos ufológicos, né, eles falam que isso deve acontecer até 2032, né, esse contato com a massa, né, um contato massivo, né, até 2032. Então, assim, nós não sabemos, na realidade,
a resposta aqui a Surita nos fez a pergunta, né? Eles não se revelam, até porque existe uma preocupação. Nós somos uma civilização muito violenta. Né? Nós vivemos eternamente em guerra. A nossa cultura é cultura de guerra, não é cultura de paz. Né? É cultura de guerra. Né? Nós pensamos em guerra quando nós nascemos e começamos a crescer. Tudo que a gente pensa é em conquistar. Conflito, né? Um conflito, conquistar, sabe? Você quer ser um herói desse, entre aspas, né? Que existiu um Alexandre Grande, né? Você se identifica com ele. Muito pouco se identifica com a paz. Então, toda a nossa cultura é voltada para a guerra. Né? Então, há uma preocupação muito grande. Né? E nós estamos evoluindo muito rápido. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma TV preto e branco. Né? Hoje nós temos, a China está trabalhando numa TV, agora, que ela tem 3D, quer dizer, em 3 dimensões, a imagem parece assim, o ser humano em 3 dimensões, né? Quer dizer, isso é uma tecnologia criada por nós, será? Ou foi uma dessas foram trocadas, né? Por algumas situações necessárias, né? Isso aí, olha, a gente pode estar sendo usado agora para Exatamente. fazer com que as pessoas abram a mente e sejam mais crentes em que várias coisas podem estar acontecendo e a gente não tem noção disso. Então, deixa seu comentário aí que eu quero saber. Eu sei que você fica se coçando para comentar. Então, vai aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Pode comentar. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Só antes de encerrar... Não, ainda tem um pouco para encerrar, mas pode falar. Eu queria tocar numa questão que eu acho muito importante, né? Que é com relação ao que provocaria hoje, né, uma situação dessa, de um aparecimento em massa. Né? O que provocaria isso hoje? Olha, as religiões então seriam abaladas. Então, olha, você parece que está lendo a minha mente igual um extraterrestre, porque a pergunta é essa. Por quê? Próxima semana, eu já fico empolgado, vocês percebem, né? Na próxima semana o assunto é polêmico, porque a gente vai ter uma participação de uma seguidora, professora, historiadora, que estuda a respeito dessa temática, espiritualidade e ufologia. Segundo ela, os OVNIs, os extraterrestres, estão sendo mostrados e relatados desde sempre em todas as religiões, só que a gente não tem essa compreensão. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: já que o próximo programa vai ser espiritualidade, né? Como a religião e a espiritualidade se relacionam com diferentes tipos de contatos alienígenas relatados? Só um trechinho, só para dar aquele gostinho para o próximo episódio. Eu estava ausente. Como é a pergunta? Deixa eu ver aqui. Como a religião e a espiritualidade se relacionam com os diferentes tipos de contatos alienígenas relatados? Por exemplo, a gente está vendo uma luz branca, sabe que ele é um anjo ou aquele é um extraterrestre? Quem está falando comigo, me levando para o céu, é o mesmo que apareceu lá na Bíblia, não sei para quem, desculpa, eu não sei muito de Bíblia, tá? Mas será que é a mesma pessoa que apareceu para fulano, Moisés, da Bíblia? As próprias culturas mundo afora, né? As culturas asiáticas, a cultura índia, né? Isso, exatamente. Que fala muito daquela das Val, não sei o que são as naves, né, de ferro. E tanto na Índia, né, naquela região do Paquistão também. A Índia, porque a Índia é tem uns mantras, né, gente? E a Índia é um das civilizações, dos povos mais antigos, né, que existe na parte da Terra ainda, né? A Índia, China. Passando pela China, né, China, as culturas Índia, chinesas, mas que também detalhe. tem a associação. A própria civilização, né, onde hipoteticamente, né, a gente tem uma certeza, mas só que existe outras histórias, né? Pronto, na questão da Mesopotâmia, ali também, a história de Gilgamesh, né, dos Anunnakis, né? Indo para cá, para a América, a questão dos maias também, muita coisa, a religião, né, de diferentes culturas, né, até no próprio cristianismo, né, que vai ser discutido. Como esse livro, né? Exatamente. Eu ia chegar nele. Na Índia, por exemplo, tem o Adivesta, né, um dos livros sagrados deles, né? E tem
daqui a pouco me vem faltou o meu nome agora, daqui a pouco me lembro o nome da Bíblia Sagrada mesmo deles, né? Em que ele narra a luta entre os povos do céu e os povos do céu junto com os povos da terra. Né? Luta de raios, né? de trovões, né? de armas que você não consegue entender direito, né? Mas são armas que, como se fossem lasers. Né? Essa guerra existiu, está lá registrado no livro sagrado, né? Como outros também, outras situações. Né? E esse aqui pode ser o livro que a gente vai discutir na próxima semana, né? Que é o Órgão de Belém. Né? Isso aqui talvez venha casar exatamente com a sua pergunta, né? E aí a gente pode conversar, discutir um pouco sobre ele no próximo encontro. Eu, por mim, me sinto muito satisfeito, viu? E muito obrigado. Muito obrigado. Calma, ainda tem o nosso quadro da semana, que é a indicação. O que é que a gente vai indicar hoje? Diga aí, Land Tiger. Bem, nós vamos indicar hoje o livro de Antônio Nelson Tasca. Né? Ele é um livro livro nacional, né? Ele é um abduzido de Chapecó que teve contatos de toda a natureza, foram feitos exames nele, e rolou contatos também íntimos, ligados. Ele até se perguntou, né? E é uma pergunta que acontece, né? Depois de tanto terror, aquele negócio todo. Quando acontece, ele, por que eu? Por que você fez isso comigo, né? Por que eu fui abduzido? Por que eu fui escolhido? O que eu tenho de especial? O que é que eu tenho de especial, né? E a ET, né, a alienígena, ela diz que, como acontece em vários contatos, né? Diz que ele tem uma consciência cósmica. Né? A gente não sabe o que significa realmente, porém, a consciência cósmica, ela é falada em vários outros depoimentos, né? Então, o livro da semana é Um Homem Marcado por ETs, de Antônio Nelson Tasca. Muito bom, muito bom. Eu acho muito excelente. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Muito obrigado, Jaime. Muito obrigado, Land Tiger, por esse compromisso de estar aqui abrindo a mente, os olhos das pessoas de Cabedelo. Um beijo, pessoal, e até o programa da semana que vem.